A Polícia Federal confirmou ter encontrado objetos que pertencem ao jornalista inglês Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira. As buscas pelos desaparecidos continuam. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente os detalhes dessa busca. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, de acordo com o Comitê de Crise coordenado pela Polícia Federal, as buscas prosseguiram neste fim de semana. Além de reconhecimento aéreo, foram percorridos cerca de 25 quilômetros pela selva, em trilhas da região, áreas de igapós e furos do rio Itaquaí. As buscas se concentraram principalmente na área onde foi encontrada uma embarcação, supostamente de propriedade do Amarildo da Costa Oliveira, que se encontra em prisão temporária. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Ontem fez uma semana que eles foram vistos pela última vez na região do Vale do Javari, na Amazônia. Foram encontrados objetos pessoais dos desaparecidos, um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo e um par de botas pertencentes a Bruno Araújo, e um outro par de botas e uma mochila com roupas pessoais do Dom Phillips. Na sexta-feira, as equipes de busca encontraram vestígios de material orgânico, aparentemente humano, em uma área próxima ao porto de Atalaia do Norte. O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal vai fazer a análise pericial do material recolhido. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde confirmou neste domingo um caso importado da monkeypox, a varíola dos macacos. O paciente é um homem de 51 anos que mora em Porto Alegre e retornou de viagem a Portugal na semana passada. Ele está com um quadro clínico estável, sem complicações. As pessoas que tiveram contato também estão em isolamento domiciliar e são monitoradas. No Brasil, são 3 casos confirmados, sendo 2 em São Paulo e esse no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde ressalta ainda que estabeleceu desde 23 de maio uma sala de situação para monitorar o cenário do vírus no país. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou neste sábado o vice-consulado do Brasil em Orlando, na Flórida. A nova repartição foi criada para levar assistência consular emergencial aos brasileiros que vivem e visitam a região. O vice-consulado do Brasil em Orlando é subordinado ao Consulado-Geral em Miami e foi criado para auxiliar os brasileiros que vivem e visitam a região todos os anos. A nova repartição vai oferecer serviços essenciais, como emissão de documentos de viagem, registros civis e procurações. Também vai prestar assistência consular aos brasileiros vítimas de violência doméstica, por exemplo. Esse tipo de situação em que a família ou a pessoa brasileira está exposta a algum tipo de risco imediato, nós tentaremos, dentro das nossas capacidades, encontrar soluções ou dirimir disputas, conflitos com vistas a prestar essa assistência que é imediata, que não dá para esperar para ir a Miami, enfim. O vice-consulado em Orlando é o primeiro dos 5 novos consulados anunciados pelo governo brasileiro em janeiro a ser inaugurado. As outras 4 repartições serão instaladas na França, China, no Reino Unido e em Cusco, no Peru. Aqui em Orlando, o vice-consulado vai atender aos mais de 180 mil brasileiros que vivem na cidade, além de beneficiar os cerca de 800 mil turistas brasileiros que visitam a região todos os anos. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, participou da inauguração do vice-consulado e destacou a importância da nova repartição para os brasileiros. Esse nosso pedaço do Brasil faz um bem enorme para os nossos irmãos que estão por aqui, porque eles procuram os mais diversos serviços. Por vezes, de viajar dezenas, até centenas de quilômetros para ver seu problema resolvido. Entre os primeiros a receber o passaporte está o Brian, que foi ao vice-consulado acompanhado dos pais. É muito complicado, às vezes, para a gente ir para Miami, porque aí tinha que pegar um dia sem trabalho, se organizar. Então, é um presente para os brasileiros. Ninguém fica para trás. O brasileiro no exterior terá a mesma atenção e atenção cada vez maior.
E o presidente Jair Bolsonaro encerrou a participação na Cúpula das Américas com um discurso na sessão plenária de líderes. Bolsonaro falou sobre a defesa alimentar do mundo, a proteção da Amazônia e parcerias com países sul-americanos. E quem acompanhou o encontro foi o enviado especial da TV Brasil a Los Angeles, nos Estados Unidos, Pablo Mundim. Para mais de 20 líderes do continente, o presidente Jair Bolsonaro discursou no último dia da 9ª Cúpula das Américas. Disse que o Brasil tem a mais rígida legislação ambiental do mundo e é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta. Bolsonaro também destacou o papel do agronegócio brasileiro na segurança alimentar mundial. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O presidente reforçou o compromisso do Brasil com a integração pan-americana e elogiou o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Senti no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. O presidente brasileiro também destacou que o Brasil tem acordos e projetos comerciais a tratar com países como Paraguai, Argentina, Bolívia, Guiana e Suriname, nas áreas da pesca, gás natural e petróleo. Bolsonaro também participou de reuniões bilaterais com os presidentes da Colômbia, Ivan Duque, e do Equador, Guillermo Lasso. Tenho certeza que juntos e com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial. E em Paris, na França, foi aprovado o roteiro de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O próximo passo agora é o governo brasileiro elaborar um memorando com informações sobre a convergência do país à OCDE, que vai examinar se as políticas públicas brasileiras se adequam às diretrizes e recomendações da entidade. A OCDE foi criada na década de 60 e reúne 38 países entre ricos e em desenvolvimento, que buscam um crescimento econômico sustentável para o planeta. O assunto agora é economia. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou sobre a 7ª rodada dos leilões dos aeroportos, que vai ocorrer no dia 18 de agosto. O foco nosso é atrair o investimento e garantir o investimento nesses aeroportos, nesses blocos. Então, o montante que nós queremos de investimento é 7,3 bilhões de reais nos aeroportos. Você tem ideia, o orçamento do Ministério da Infraestrutura para todos os ativos para este ano é 6,7 bilhões de reais. Nós estamos falando de um orçamento anual do Ministério da Infraestrutura apenas para 15 aeroportos. Isso é importante destacar, que esses investimentos vão trazer ao desenvolvimento regional, geração de empregos, aonde nós vamos estar com esses aeroportos. Ontem foi o Dia dos Namorados e tem uma bebida que combina super bem com essa comemoração. Quem pensou em vinho acertou. Inclusive, o Brasil tem ganhado cada vez mais espaço no mercado mundial de vinhos. E não é só a região sul que se destaca, não. O plantio de uva já é uma realidade no Distrito Federal, com o apoio da Embrapa. Uma bebida com apreciadores em todo o mundo, que conquistou o paladar dos brasileiros. Em 2020, de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o consumo do produto por aqui aumentou mais de 18%. O Brasil não está apenas consumindo mais, mas também produzindo em maior escala e com mais qualidade. Segundo a Associação Brasileira de Enologia, neste ano, rótulos nacionais conquistaram prêmios em concursos na França, Espanha e Hungria. E a Associação Brasileira de Sommeliers aponta que no ano passado foi registrado um aumento de mais de 80% nas exportações de vinhos nacionais, se comparado a 2020. Quando a gente fala em produção de uva e de vinho aqui no Brasil, a gente já se lembra do sul do país, com as vinícolas da Serra Gaúcha. E realmente é lá que se concentra grande parte da produção nacional. Mas o Distrito Federal, numa área de seca e cerrado, também entrou na rota do vinho. São 22 toneladas de uvas produzidas aqui por hectare
todos os anos. No Distrito Federal já são mais de 30 produtores e cerca de 60 hectares plantados com uva, seja para consumo in natura, tipo mesa, ou para a produção de vinho. E esse número vem aumentando. Natália é sócia proprietária de uma vinícola aqui no DF. Ela conta que cada vez mais a propriedade ganha adeptos de todo o país. A gente tem toda a expectativa de trazer o enoturismo com força aqui para Brasília e isso já tem se desenvolvido bem. No Brasil, também produzem vinhos Bahia, Pernambuco, Goiás e São Paulo. Segundo a Embrapa, a área plantada com videiras no Brasil em 2020 superou 74 mil hectares. No mesmo ano, foram consumidos 174 milhões de litros de vinho fino no país. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária oferece apoio aos produtores por meio do programa Embrapa Uva e Vinho. O projeto tem ações para melhoramento genético e criação de uvas híbridas, mais saborosas e com resistência a doenças. Entre 10 e 20 pesquisadores com corpo técnico, desenvolvendo pesquisas, soluções de inovação com tecnologias que possam ser usadas, adotadas pelo setor em prol de melhorias, tanto da parte de produtividade como qualidade de uvas, sucos e vinhos. E pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, o céu da Caatinga recebeu de volta a ararinha azul, considerada extinta da natureza. Neste sábado foi realizada a soltura de 8 aves em Curaçá, na Bahia. As portas foram abertas e, aos poucos, a descoberta da liberdade. E pela primeira vez, a ararinha azul ganha confiança em um voo pelos céus da Caatinga. Em Curaçá, na Bahia, foram soltas do cativeiro 8 das aves famosas por seus tons azulados. A espécie, considerada extinta há mais de 2 décadas, volta ao seu habitat. Em 2012, nós iniciamos as pesquisas e os estudos justamente pensando em como reintroduzir as ararinhas azuis no Brasil. Isso foi feito por meio do PAN Ararinha Azul, é o nosso Plano de Ação Nacional de Proteção das Ararinhas Azuis. Em 2019, firmamos um acordo de cooperação técnica com a ACTP e isso viabilizou que as ararinhas fossem reintroduzidas no país e o nosso centro de reprodução das ararinhas é mantido justamente por meio dessa parceria. A soltura das primeiras ararinhas está sendo feita de forma branda. As portas do recinto ficam abertas para as aves saírem e voltarem quando quiserem. Tudo até se adequarem ao novo ambiente. Livres e seguras, as ararinhas azuis receberam colares transmissores para o monitoramento, além de anilhas e microchips. E o trabalho não vai parar. Em breve teremos mais solturas, teremos mais ararinhas na natureza. Bonito, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau.